Em primeiro lugar, não era absolutamente Aisha. Se ela quisesse me trair, ela com certeza não precisaria de algo assim. Seria algo como: Oni-chan, carregue-me nas costas. E então, enquanto aprecio a sensação de seus seios contra minha pele, eu cortaria minha garganta. Ou talvez eu pudesse simplesmente misturar um pouco de veneno na minha bebida. Cliff e Gizo também são improváveis, pois estão em posições semelhantes. Eles não precisariam usar esses truques para me esmagar enquanto minhas costas estivessem expostas. Então é o Papa. O Papa tentaria me matar com esta armadilha. O que você ganharia? Não. Talvez seja o oposto. Talvez ele só quisesse remover alguns templários da mesa. Do ponto de vista do Papa, embora tenha prometido a ele meu apoio, nunca fiz realmente nada por ele. Talvez esse fosse seu plano para me colocar em uso. E então, enquanto eu abandono sua escolta, o Papa tem a oportunidade perfeita para sequestrar Miko. Espera. Therese disse que a informação veio de uma fonte confiável. Para ela, o Papa seria uma fonte de tanta confiança. Ele é seu inimigo, de todas as pessoas, ele seria confiável. Em primeiro lugar, também existe a possibilidade de que a acusação de sequestro seja apenas uma coincidência. Embora houvesse apenas um grão de verdade, alguém só poderia estragá-lo. Espere. Em vez de pensar que isso é um acidente, ele deveria considerar o envolvimento de Hitogami. Mais uma vez, é possível que um dos apóstolos de Hitogami esteja se escondendo nos bastidores. Sim, em comparação com a traição, parece mais que esse cara está envolvido. O que Hitogami está tentando? Não consigo ver o futuro, não tenho ideia. Tudo de ruim acontece por causa daquele cara. Aspas. Não tenho ideia de quem é o culpado e pensando nisso não faz sentido, tenho problemas mais imediatos. O problema é determinar quem são meus inimigos. Além disso, não tenho ideia do que aconteceu com Miko, mas os cavaleiros do templo que aguardavam já estão neste estado. A partir daqui, posso supor que a facção cardinal vai começar a se mover contra mim. Em primeiro lugar, eles tentaram me prender por tentativa de sequestro da Miko. De agora em diante, eles provavelmente serão sobre Cliff, que me trouxe aqui, e o avô de Cliff, o Papa. MT 152 pesetas espanholas. Ara. Acho que isso significa que esse não era o plano do Papa. O UGH é problemático até mesmo remover culpados em potencial. O que deveria fazer? Que posso fazer? Posso conhecer alguém e fugir da capital. Não, e quanto ao Zenith? Eu não posso deixar Zenith. Preciso ir até a casa da Latreia e resgatá-la, mas e se ela não estiver lá? Se eles estivessem esperando esse tipo de estratégia, não a teriam mudado para outro lugar. Além disso, devo continuar lutando contra esses cavaleiros até Mili ser destruído. Isso parece algo que Hitogami gostaria. Porém, eu poderia fazer isso. Para começar, vou evacuar Aisha, Cliff e Gizo. Então irei para a casa da Latreia para resgatar Zenith. Se isso não funcionar, sempre posso ir ao Palácio Real e capturar alguém da família real para usar como refém. Isso também pode funcionar. Tudo bem. Estou cansado de pensar. De repente, ouvi uma voz. Alguém me observando da beira do jardim úmido para o meu atoleiro. Em frente a uma porta do quartel-general que só poderia ser aberta com uma chave especial, uma garota solitária esperava. Aqui, pare, chave na mão. Sozinho. Aspas. Parecia que ele estava olhando nos meus olhos. Tentei desviar o olhar, mas era tarde demais.
Ela tinha a expressão que tinha visto através de mim e sorriu. Então ele abriu os braços para mim. Eu reconheci aquele gesto. Talvez tenha sido intuição. Foi uma decisão de fração de segundo. Mas eu sequestrei a mico. MT 153 pesetas espanholas. Capítulo 224 Negociações hostis. Traduzido por Luiz Reiambo da versão em inglês hospedada no Bakatsuki. Primeira parte. Se você comer veneno, termine o prato. É um ditado. Se você comer veneno, não se esqueça de comer o prato. Esse ditado vem de quando bases de pão velho eram usadas em vez de louça. O pão dormido pode absorver o sabor do prato principal, como a carne, e então você pode cortar os pedaços e jogá-los na sopa para amolecê-los antes de comer. Então comer o prato significa comer tudo. Engula tudo, apesar do medo do veneno. Esse é o espírito de uma festa. Não é mentira. A verdade é que, como ele morreria de qualquer maneira, era melhor seguir em frente do que morrer de estômago vazio. Eu geralmente não como pratos. Se o veneno vai me matar de qualquer maneira, então não há razão para comer a porcelana e também arruinar minha boca. Mas isso também é mentira. Ok. No momento, estou na propriedade que Aisha preparou para o novo cargo do ramo mercenário. Ele está no distrito comercial, no porão de uma velha taverna que faliu. Está cheio de barris de comida enlatada e há uma fileira de mantos pretos semi-acabados. Usei um pergaminho de teletransporte para chegar aqui. Viagem bidirecional. Foi para isso que desenhei esta formação mágica. E há uma garota parada na minha frente. Uma garota geralmente fofa com um gesto infantil, embora sua idade real seja mais de 20 anos. Realmente, este é um escritório pitoresco. A garota Miko se sentou. Eu não fiz nada como amarra-la ou algo assim. Ela sentou com um plop no chão. Empoeirado. No fim foi o que aconteceu, eu a levei comigo. Qual é a sua intenção? MT 154 pesetas espanholas. Namorando com tanto tempo, você nem tentou escapar. Pensando nisso, a Miko chegou na hora certa. Tão perfeito que era quase como se ela estivesse esperando para fazer sua aparição e então ser obedientemente capturada. Aspas. Eu saí por acaso. Não sabia que ia haver uma briga. Fiquei surpreso que o jardim de repente ficou coberto de lama. Essa foi uma decisão inesperadamente precipitada. Você está mentindo. Sim, isso é mentira. Eu li as memórias dos meus zeladores e descobri que Therese ia fazer algo com você, então saí. Rutiu, então você veio me salvar. Sim. Então eu saí e, assim que vi seus olhos, percebi. No momento em que ela encontrou meus olhos, ela leu minhas memórias. Ele foi capaz de ver até mesmo através do MKI. As habilidades de Mikos realmente são um mistério. Eu nem mesmo entendo o princípio por trás da força super-humana de Zanoba. Somos amigos, quero ajudar. Aspas. Eu silenciosamente apontei meus dedos para a Miko. Esse é o prato envenenado. Eu já te sequestrei, então não há como voltar atrás. Não há plano de backup, tenho que agir. Tenho duas cartas aqui, eu e esta pessoa. É isso mesmo, eu tenho que assumir o pior cenário possível. O Papa, o Cardeal, Therese e Claire são meus inimigos. Cliff, Aisha e Jizo já estão nas mãos de Hitogami. Embora apenas uma hora tenha se passado, os Cavaleiros do Templo devem ter se mobilizado. Mesmo que eu ache que ninguém me viu teletransportado, devo presumir que fui visto e que os cavaleiros chegarão aqui a qualquer momento. Como não há tempo para consertar o pergaminho de teletransporte MKI, usei
Um pântano para escondê-lo no subsolo. MT 155 pesetas espanholas. Esse seria o pior cenário possível. Só de pensar nisso me sinto impotente. Tudo o que tenho em minhas mãos é meu próprio poder e o mico. Com essas duas cartas, tenho que superar a situação. Mico, antes que eu possa confiar em você, por favor, responda minhas perguntas. Claro, eu preciso questionar a Mico. Ela disse que quer me ajudar, mas antes que eu possa confiar nela, preciso de informações. Por favor, descreva sua habilidade como mico. Você já não sabe. Eu gostaria de ouvir de novo diretamente de você. Pode ser diferente das informações de Orsted. Eu preciso confirmar isso. Eu posso ver a superfície das memórias de uma pessoa. Superfície. Sim, posso ver um pouco do que uma pessoa está pensando e as memórias associadas a isso. Não é o mesmo que ler mentes. Não, só consigo ver o passado. Quanto mais vejo nos olhos de alguém, mais longe consigo ver. Ela pode ver as memórias de uma pessoa, mas ela pode ver apenas o que está relacionado aos pensamentos presentes de uma pessoa. Esse tipo de coisa. Você só pode ver. Sim, eu só posso ver. Não é possível para você devolver uma pessoa que perdeu a cabeça ao estado original. Não posso. Se eu usasse meu poder em conjunto com a magia de cura, talvez fosse possível encontrar algum método. Ela não pode restaurar as memórias de Zenith. Então você não é capaz de ler livremente a mente do seu alvo. MT 156 pesetas espanholas. Bem, eu posso adivinhar quanto. Portanto, ela só pode ver memórias relacionadas ao que seu alvo está pensando. Não é como se alguém pudesse simplesmente parar de pensar no meio de uma conversa, no entanto. Se alguém perguntar o que você comeu no café da manhã, então, obviamente, esse será seu próximo pensamento. Então, como um homem com um passado sombrio, eu gostaria de evitar fazer contato visual com você. Ela é basicamente um detector de mentiras humano. Você pode condenar quem você não gosta. Tudo que você precisa é fazer contato visual. Mesmo se ele contasse uma mentira, ninguém saberia. Não faria diferença. O mico é esse tipo de existência. Eu entendo depois de ver tantos Anoba. Alguém assim tem uma importância política incrível. Mas Rudel Sana, ele nunca evitou meu olhar antes. Porque ele não estava fazendo nada de errado. Antes, ele não teria evitado o olhar da Miko. Desesperada, se ela pudesse ver minhas memórias apenas olhando nos meus olhos, então ela economizaria tempo explicando tudo. Oh, ok. Se você olhar nos meus olhos assim, eu verei tudo. Aspas. O Orsted-sama tem uma Maldical. Entendo, Hitogami, seu primeiro aviso. Ara. Amico corou de repente. Que está mal. Você viu algo erótico. Bem, se você estivesse no meu julgamento, você teria visto algo assim de qualquer maneira. Você deve ter visto coisas como as aventuras dos sacerdotes milizantes. Então, duas pessoas ao mesmo tempo. Estar apaixonado por duas pessoas. Um altar, no final, Amico finalmente desviou o olhar, suando frio. Sua respiração também está difícil. Então você viu algo que não deveria ter visto. Mas eu, MT 157 pesetas espanholas. O que viu? Memórias impuras, e um livro, que não é permitido pela religião Milis, e um estranho ritual. Então você viu em minha alma. Sim. Amico se afastou um pouco e ajustou a saia para se cobrir. Eu recuperei a paz de espírito. O roxismo pode não ser tão branco quanto a religião Milis, mas ainda é um lindo
Azul. Não é algo saído de um doujin erótico. Vamos voltar ao trabalho. Sim, eu limpei minha garganta. Tenho certeza que você deve estar envergonhado agora. Em qualquer outra situação, certamente seria. Como ser pego em situações íntimas ou de repente dizer uma frase suja. Mas desta vez é diferente. Não falei nada abrupto, resisti. De qualquer forma, vamos continuar com a conversa. Primeiro de tudo, por que isso aconteceu? Miku-sama, quem você acha que é a pessoa por trás disso? O cardeal, ou talvez o Papa, tentando incriminá-lo. Não acho que Hitogami esteja envolvido. Em outras palavras, ele é o chefe da facção de expulsão. A Casa Latreia não está envolvida. Então ele deve ser capaz de lançar um ataque surpresa. Você acha que a Casa Latreia está envolvida? Possivelmente, mas eu não acho que eles foram os mentores. Então não está relacionado ao sequestro de Zenith. Isso é bom de qualquer maneira, seja o cardeal ou o Papa, os dois são muito desconfiados. Por que você não acha que Hitogami está envolvido? Se Sua Eminência seguisse os avisos de Hitogami, ele não seria um verdadeiro crente de Miles. Mesmo que Sua Eminência seja uma pessoa má, ele é um devoto crente de Miles. MT 158 pesetas espanholas. Mas que prova você tem? Se eu olhar nos olhos de alguém, eu saberei. Acho que foi uma pergunta estúpida. Mas posso acreditar em você. Se você não confia em mim, então me use como refém para realizar seus objetivos. Como única carta, você não é o suficiente. Os cavaleiros do templo já deveriam ter se preparado para isso. Se eu tentar começar um acordo no final, eu sou a vontade dos cavaleiros do templo. Amico me interrompeu com isso. Então ele continuou com um sorriso sarcástico. Os cavaleiros do templo, ou melhor, toda a facção expulsionista perderá qualquer chance de vitória se eu morrer. Em outras palavras, você confia na outra parte para negociar. Meu valor é meu orgulho. Eu não quero ver ninguém como Aisha sendo cortado na frente dos meus olhos. Nem mesmo os cavaleiros do templo seriam tão estúpidos e incompetentes. Agora eles poderiam ter capturado Aisha e começado a procurar por este local. Não é nem necessário capturá-la. Se eles estiveram procurando por mim, então esta localização já deve ser conhecida. Mesmo se eu tentar iniciar as negociações, há uma chance de que os cavaleiros do templo tentem resgatá-lo. Aspas. Então, irei com você quando as negociações começarem. É uma ideia ousada, mas se fôssemos cercados no caminho, isso poderia se transformar em uma guerra total. Não seria possível para você simplesmente varrer-luz e ir embora. Afinal, você foi capaz de enfrentar pessoas como Orsted ou Albert. Foi isso que você viu. Bem, é possível. Não quero me gabar, mas eles são apenas peixinhos, eu já estive pior. Contanto que eu não me segure, se eu lutar com a intenção de matar, então mesmo esses caras. MT 159 pesetas espanholas. Que acabei de bater há pouco poderia ter sido varrido instantaneamente. Se fôssemos atacados, acho que seria mais pela facção papal do que pelos cavaleiros do templo. Isso porque os cavaleiros do templo não querem arriscar sua morte. No entanto, a facção do Papa. Sim, a facção do Papa deveria ostensivamente tentar proteger a Miko, mas mesmo se ela morrer durante a luta, seria lucrativo para eles. Os cavaleiros do templo poderiam apenas usar barreiras mágicas ou algo para capturá-lo de qualquer maneira. Mas você já derrotou os membros mais fortes do grupo. Se você considerar a natureza dos cavaleiros do templo, eles não poderão vir com uma força mais poderosa, agir contra
Você seria muito perigoso. Esses caras eram os mais fortes da Ordem do Templo. Agora que penso nisso, eles já tinham falado. Sim, eles têm uma boa coordenação, mas não posso chamá-los de fracos. Eles foram capazes de desviar minhas balas de pedra com barreiras mágicas e contra-atacar em rápida sucessão. Mesmo contra o MKI, eles ainda tentaram lutar sem se encolher. Eles geralmente parecem estar em torno de um posto avançado no estilo Deus da Borda e Deus do Canal, e eram capazes de um mínimo de ataques intermediários, barreiras e provavelmente magia de cura também. Levando isso em consideração, eles eram uma força consideravelmente alta. Sua força individual pode não ser tão alta, mas com os 7 juntos, posso entender que eles foram chamados de o grupo mais forte. Therese não tinha muito potencial para lutar, mas ela tem cabeça para batalhas, seu comando era admirável. Não acho que teria perdido, mesmo sem o MKI, mas eles teriam conseguido forçar um pouco. Enfim, eu já venci os caras mais fortes, então. Não, eles eram apenas os mais fortes na Ordem do Templo. E os Cavaleiros da Ordem da Instrução. E acho que ouvi dizer que também existe uma Ordem da Igreja. MT 160 pesetas espanholas. A Ordem da Igreja é apenas outro grupo de cavaleiros atualmente em Miles. Embora atuem dentro da igreja, eles não interferem neste tipo de assuntos. Os cavaleiros da Ordem da Instrução não estão atualmente neste país. Isso é reconfortante. Ouvir isso me dá uma confiança extra. Posso simplesmente tomar o refém e, descaradamente, sair e exigir negociações. Este é o subordinado de Orsted. Porque eu teria que me preocupar em ser atacado. O fato de que a Miko ainda não foi dilacerada, membro por membro e jogada na frente da igreja é apenas porque isto é generoso. Talvez, se eles se ajoelharem pedindo perdão e concordarem com minhas exigências, eu poupe a vida da Miko. Ao realizar esse ato, tudo o que tenho a fazer é fazer com que a Miko coopere e determine quem são os apóstolos de Hitogami. Claro, muitas ervas daninhas podem passar despercebidas. Dependendo de como as negociações vão, você deve conseguir sair do país com segurança. Eu teria que desistir de abrir um ramo dos mercenários aqui. Em alguns anos, se Cliff ganhar influência, ele poderá pedir novamente. Mas dependendo de como as coisas fluem, se o Papa for um dos apóstolos de Hitogami, por exemplo, Cliff pode ter que esquecer de ganhar influência neste país. Isso não pode ser evitado. Cliff, desculpe, hoje há uma escolha. Se você está preocupado com os outros cavaleiros, seria bom agir rapidamente. Se seus amigos foram capturados, o tempo não está do nosso lado. É verdade. Quase 1 hora ou mais se passou desde o sequestro. Mesmo considerando o pior cenário, se Aisha ou Gizu fossem capturados e torturados. Não, ainda é muito cedo. No entanto, se eu continuar a me esconder, o outro lado ficará impaciente. Quando você não sabe o que fazer, você fica impaciente. Eles são todos iguais. Muito bem. De agora em diante, é uma aposta. Não seria legal se alguém morresse na troca da Miko. Eu preciso estar preparado, eu precis. MT 161 pesetas espanholas. Quero, mesmo que eu não possa ter. Eu preciso de algum tipo de trunfo. Aspas. Eu estava pensando, Miko-sama. O que acontece? Por que você está do meu lado? Por que você me permitiu capturá-lo tão facilmente? A Miko me deu uma expressão intrigada. Então ele sorriu suavemente. Foi um sorriso digno do símbolo da religião de Miles.
Estou vivo agora apenas graças ao seu amigo Supardi. Foi isso que você entendeu das minhas memórias. Ou você viu nas memórias de Eris no passado? Não entendo muito bem, mas acho que Ruigerd e eu trouxemos Eris para Miles. No entanto, essa resposta é um pouco suspeita. Já que ele ainda não está convencido, é porque estou muito chateado que meus subordinados tentaram matar o primeiro amigo que fiz em muito tempo. Aspas. Aspas. Ele me contou tantas histórias engraçadas, ele até fez um retrato meu. Mili-sama disse: você não vai ser rude, você não vai esquecer a gentileza dos outros. Aspas. Aspas. Originalmente, se ele tivesse me pedido ajuda com o assunto de sua mãe, eu planejava secretamente emprestar-lhe meu poder, mas ele nunca pediu. Como eu permaneci em silêncio, Amiko começou a fazer beicinho e beicinho. Rudel-sama, alguém na sua posição normalmente não consideraria alguém como eu um inimigo à primeira vista, e não hesitaria em sequestrá-lo. Sim, nunca te considerei um inimigo. É por isso que queria ouvir sua história depois de sequestrar você. MT 162 pesetas espanholas. Está bem. Em qualquer caso, o que está feito está feito. Fiquei para trás e acabamos nessa situação. Pensar no que eu poderia ter feito não ajuda em minha situação atual. Para o próximo ato, preciso assumir uma posição de domínio e me manter firme, caso contrário, não serei capaz de atingir meus objetivos. Meus objetivos são os seguintes: primeiro, resgatar Zenith. Em segundo lugar, garanta a segurança de Aisha, Jizu e Cliff. Terceiro, tente não ser um problema para Cliff. Quarto, instale uma filial do grupo mercenário. Quinto, permissão para a venda de figuras de Ruigerd. Sexto, estabeleça uma aliança com Miles. Por enquanto, estou focado nos dois primeiros. Tudo bem, então é hora de fazer meu próximo movimento. Agora tenho uma carta nas mãos. Um muito forte, o Miko. Eu mesmo. Também sou uma carta em meu próprio sentido. Se fosse possível, eu teria gostado de outra coisa. Alguém não relacionado com esta situação, alguém que poderia fazer os preparativos. Eu preciso mudar as coisas, é hora de um ataque preventivo. Este assunto poderia ser resolvido sem deixar nada além de ressentimento se eu tivesse trazido Eris comigo. Sim, eu gostaria de vê-la novamente. Então, é hora de começar. Segunda parte. Voltei para a sede. Fazia 2, talvez 3 horas desde o início da luta. Não vi um único cavaleiro do templo na cidade, como se fosse um encantamento. Ao mesmo tempo, concluí que Gizo e Cliff não sabiam do meu problema. Nós escapamos, inicialmente usando um pergaminho de teletransporte. A existência desse tipo de magia não é conhecida pela maioria. Com isso em mente, faria sentido para os cavaleiros do templo bloquearem as entradas da sede pensando que ele ainda deveria estar lá dentro. MT 163 pesetas espanholas. Depois de quase 1 hora, o comandante de campo deve ter julgado que posso ter escapado da área. Para inspecionar a cidade, eles provavelmente precisariam da força principal dos Cavaleiros Templários, então levaram mais 1 hora para organizar a força de busca. Não seria estranho se houvesse algum tipo de atraso, então vamos adicionar mais 1 hora. Embora as entradas para a cidade devam estar bloqueadas agora, elas não devem estar se movendo em grande escala ainda. Mobilizar uma organização dessa escala é sempre difícil. Cliff e Gizo, apenas esses dois sabem sobre os círculos de teletransporte. Gizo estava presente quando instalei o círculo mágico para o caso de precisarmos fazer uma fuga de
emergência, e Cliff até ajudou a desenhar aquele no porão do escritório na Sharia. Se eles tivessem me traído, os cavaleiros do templo saberiam exatamente por onde começar a procurar. Portanto, descartei imediatamente a suspeita. Mas seria divertido se o Papa ou Cardeal adivinhasse que usei um círculo de teletransporte. Eles seriam capazes de obter esse tipo de informação. Ou Hitogami poderia informá-los. Nos bastidores. Quando penso nisso, tenho uma sensação estranha. Já se passaram 2 horas, parece que meus oponentes vão ficar para trás. Teresa poderia ter se movido por conta própria. Enquanto penso nisso, nos aproximamos da sede. Então, indivíduos vestindo armadura azul apareceram em massa. Miku-sama tem. Rudeus apareceu com Miku-sama. Chame por reforços. As massas de cavaleiros estavam saindo, não apenas do quartel-general, mas também da área circundante. Fui rapidamente cercado. Eu vou ficar bem, certo? Rudeus-sama, não se separe de mim. MT 164 pesetas espanholas. Segurei o braço de Mico como se minha vida dependesse disso. Embora não seja como se ele estivesse segurando uma faca na garganta, alguns dos cavaleiros do templo começaram a se mover. Mas eles não atacaram. A Mico estava certa. Tratando Miku-sama tão violentamente. Você, Rudeus. Eu nem toquei Mico assim. Tomando Miku-sama como refém, você é uma vergonha para todos os crentes de Miles. Imperdoável. Uma dessas reclamações parecia um pouco estranha, se você me perguntar. No entanto, parece que eles decidiram que eu havia capturado um refém antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Bem, é natural. Eu aniquilei sua escolta e a levei embora rapidamente. O que mais poderia ser? Até mesmo o cérebro por trás de todo este incidente veria dessa forma. Capitão, vamos lá. Depois de lutar contra a defesa do Santo Sepulcro, eu não poderia ter muito mana sobrando. Espere, mesmo assim, ele ainda pode ter força suficiente para machucar Miku-sama. Há apenas um cara discutindo. Eu me pergunto se será um peão direto do cérebro por trás do incidente. Miku-sama, quem é o seu superior? Ele está sendo manipulado por Hitogami. Não, ele é um dos subordinados do Papa. Hitogami não está envolvido. Ele nem parece saber dos detalhes. Eu perguntei a ele com um suspiro, e ele respondeu com outro. Bem, sem saber todos os detalhes, posso entender que você pensa assim. Tudo bem. Por enquanto, deve começar. Exijo falar com Sua Eminência, o Papa. Abram caminho. Eu gritei o mais alto que pude. Os cavaleiros começaram a se mover novamente, me ouvindo agir de forma arrogante. MT 165 pesetas espanholas. O que você disse, seu desgraçado? Como se atreve a pedir uma audiência com o Papa? Solte Miku-sama agora e receba seu julgamento. Várias pessoas já sacaram suas espadas, mas quando o amigo começou a tremer em minhas mãos, os cavaleiros hesitaram e devolveram as espadas às bainhas. Ah, uau, então esse é o poder de um amigo. Depois de olhar para aqueles caras da defesa do Santo Sepulcro, eu comecei a entender. Essa menina é mais um ídolo do que uma princesa. Ok, então, vamos começar com o script. Meu nome é Rudeus Greirati, um representante do deus dragão Orsted. Em nome de meu senhor, não vou tentar ferir a Mico, símbolo da religião Miles. Eu levantei meu braço direito. A pulseira que recebi de Orsted brilhava intensamente em meu pulso. Pode ser fraco como um crachá de identificação, mas deve pelo menos blefar. Mas, se você não atender às minhas exigências, não posso oferecer garantias. Como meus inimigos
Saibam que vocês estão transformando toda a religião Miles em inimigos do Deus Dragão e de seus subordinados. Decidi abrir as negociações de forma agressiva. Eu preparei minhas falas corretamente. Usei o nome de Orsted sem permissão, mas não há problema, ele não tem nenhum outro subordinado. Também, mas não é um problema. Aspas. Ponto de exclamação aspas. Com um sorriso aterrorizado, os cavaleiros do templo deram um passo para trás. Com isso devem entender que não sou uma espécie de sequestrador comum, sou um importante chefe da organização. Contanto que você entenda isso, estou bem. Exijo uma explicação para o meu assunto diretamente de Sua Santidade. Esta é uma exigência direta do representante do Deus Dragão. Exijo saber onde minha mãe está sendo detida. O destino da vida da Miko depende da resposta. MT 166 pesetas espanholas. No final, só quero conversar. De repente, fui acusado de sequestro e depois arrastado para aquele falso julgamento. Estou enojado. Estou exigindo desculpas e reparações. Aproveitarei essa oportunidade para tornar o caso Zenith um problema para toda a organização religiosa Miles. Aspas. O que tomar Miko-sama como refém por tal motivo é. No entanto, os cavaleiros do templo não conseguiram escapar. Lento. Será que eles não podem abrir meu caminho porque não há ninguém importante o suficiente para tomar a decisão? Se eu esperar um pouco, o comandante vai sair. Faça a maneira jogada. Você está tentando deixar Miko-sama morrer. Enquanto eu pensava, a traseira de repente começou a ficar barulhenta e um grupo de 4 homens e uma mulher apareceu. Entre eles, 3 pareciam familiares. Eles eram membros da Defesa do Santo Sepulcro, Fortaleza de Anastásia. A armadura deles apresentava marcas dolorosas neles. Therese estava com eles. Quando ele me viu, ele baixou os olhos se desculpando. Outra pessoa estava com eles, um homem que parecia estar na casa dos 50 e poucos anos com uma barba branca. Embora ele tenha olheiras profundas no rosto, seus olhos são afiados, a idade não o enfraqueceu. Eu não reconheço. Ele está usando a mesma armadura azul que todo mundo, então ele deveria ser um cavaleiro templário, mas o design de sua armadura é um pouco mais elaborado. Parece que está um grau acima da armadura de Therese. Atualmente, estou cercado por cavalheiros normais. Apenas uma pequena distância me separa dos restos da Defesa do Santo Sepulcro, Fortaleza de Anastásia. E Therese, a comandante de elite dos Cavaleiros do Templo, está entre eles. Esse cara parece ser alguém como o rei dos cavaleiros naquela época. MT 167 pesetas espanholas. Sou Carlyle Latreia, comandante do batalhão do grupo de espadachins dos Cavaleiros do Templo. Essa pessoa é Carlyle, meu avô. Apesar de nossa situação atual, é um prazer conhecê-lo. Rudeus Greirat, filho de Zenith Greirat. Recebi minha resposta em um instante, assim que Carlyle se concentrou em mim. Seu olhar é mais nítido do que o de Clary. Um casal pode ser assim tão parecido. Isso pode ser problemático. Está bem, não. Eu pensei sobre o que ele queria dizer por um momento, então balancei minha cabeça depois de lembrar minha interação com Claire. Estou aqui como subordinado de Orsted. Também sou filho de Zenith, mas não estou aqui nessa posição. Se você não insiste em acompanhar, é impossível negociar. Eu sou Rudeus Greirat, representante do Deus Dragão Orsted. Exijo uma audiência com Sua Santidade. HM. Eu estufo meu peito, levantei meu queixo e me levantei na pose de Eris em resposta. Por uma
Fração de segundo, pareceu que Carlyle deu um sorriso gentil. No entanto, sua expressão imediatamente petrificou. Muito bem, vou guiá-lo até lá. Mantendo uma expressão dura, Carlyle se virou. Therese, com uma expressão complicada, seguiu Carlyle. Aspas. E quanto a eles, Miku-sama. Aspas. Therese apenas seguiu as ordens do cardeal. Carlyle não fez contato visual, então eu não sei. Consultei a Miku novamente em suspiros. Conveniente. Carlyle é indeterminado. Ele não se sente um inimigo, mas também se sente estranho. MT 168 pesetas espanholas. Que eu vou manter meus olhos nele desconsiderando os outros cavaleiros do templo, eu os segui então. Terceira parte. Fomos guiados diretamente para o centro. Eu estava no meio, havia membros da defesa do Santo Sepulcro na frente, atrás, à esquerda e à direita. Eles não usavam mais seus capacetes. Eles estavam todos caminhando firmemente sobre seus 2 pés, eles devem ter recebido cura mágica. Embora eu estivesse em guarda, não parece que eles estão tentando me atacar. Eu facilmente quebrei a barreira da classe real em que eles apostaram antes. Então, eu quebrei suas cabeças também. Mas eu não matei ninguém, eles deveriam entender claramente que eu estava me segurando. A diferença de força era óbvia. Mais ainda, eu tenho um mico. Eles não deveriam ser estúpidos o suficiente para desafiar um oponente contra o qual lutaram há poucas horas e colocar a Miku em perigo. Quero dizer, esses caras deveriam estar completamente envergonhados. Especialmente o Senhor Poeira. Faz muito tempo que evita o contato visual, mas não sinto malícia nem hostilidade. Ele nem parece estar em guarda contra mim. Em vez disso, ele está se posicionando como se estivesse me protegendo. Aspas. Há alguns minutos que caminhamos pelo centro da cidade. Antes que eu percebesse, havia perdido meu senso de direção. As passagens pareciam quase circulares, mas também giravam cerca de 70 graus. Quando vim antes, pensei que as passagens eram manipuladas. Eles são como um labirinto. Sim, em uma emergência, esses quartos foram projetados para que pessoas como o Papa e eu pudéssemos escapar facilmente. A Miku respondeu. As paredes também parecem estar cobertas por algum tipo de barreira. Por um momento, tudo ficou quase tão quieto que você adormeceu. Sim, Miku-sama conhece todas essas passagens. MT 169 pesetas espanholas. Costumávamos correr aqui jogando à tarde. Então, tudo ao mesmo tempo, seus lacaios começaram a se gabar. Portanto, foi realmente projetado para permitir que as pessoas importantes escapassem. No entanto, não posso deixar de me sentir perdida. Não há como encontrar a saída. Provavelmente, teria que fazer um buraco no chão. As paredes, já que estão cobertas por uma barreira, me pergunto se a pedra de absorção mágica funcionaria. Sim, eu poderia ter sido trazido aqui sem nenhum encanto, mas vou ficar bem. Não chegamos lá ainda. Seria um problema se tivéssemos que ir muito mais longe. Só um pouco mais tarde. Carlyle respondeu sem olhar para trás. De verdade, isso não parece uma trapaça. Terei cuidado, fique de olho nos caras atrás de mim também. Então, de repente, aqueles caras começaram a gritar. Carlyle, não seja rude. Pelo menos olhe para ele quando ele falar. Rudeus está segurando o braço de Miku-sama. E se ele ficar com raiva e machucar? Miku-sama, por favor, olhe as marcas nesta armadura. Somente alguém com força sobre-humana poderia fazer isso na armadura dos Cavaleiros Templários. Mesmo que ele fique um pouco chateado, se Miku-sama se machucar.
Calma todo mundo. Teresa teve que repreendê-los para calá-los. Ao mesmo tempo, Carlyle parou e olhou para mim. É só um pouco mais tarde. Aspas. Muito bem. Eu balancei a cabeça novamente e continuei atrás dele. MT 170 pesetas espanholas. Pode ter sido um pouco mais de 10 passos depois. Carlyle parou na frente de uma porta. E bateu. Eu trouxe Rudels Greirate. Não foi mais. Desculpe, eu não queria apressar você. Agora que comecei a pensar sobre isso. Mesmo tendo perdido completamente o senso de direção, demos apenas 2 voltas. Você pode encontrar o caminho de volta. Por favor, entre. Eu ouvi a voz do Papa de dentro da sala. Carlyle murmurou uma leve oração em direção à porta e então ela se abriu. Enquanto segurava a porta aberta, ele se moveu para me convidar a entrar. Por favor, entre. Sim, com licença. Entrei na sala segurando o braço de Mico. Bem, agora que acho que já deveria ter deixado passar. Nerd. Não consigo relaxar minha guarda. Aspas. Entrei em algo como uma sala de conferências. Havia uma mesa comprida, com cerca de 10 lugares, disposta de forma que você pudesse sentar-se frente a frente. O Papa estava lá, Cliff. Também. Havia outra pessoa que se parecia com o Papa, usando uma roupa que parecia cara. Eu me pergunto se é o cardeal. Ao lado de Carlyle estava outro cara vestindo uma armadura completa bastante cara. Armadura branca. Atrás deles estavam 7 cavaleiros, os braços cruzados. 2 deles tinham rostos familiares. Eles eram os guarda-costas do Papa. Eles estavam todos olhando para mim. Parece que interrompe um debate acalorado. Prendendo a respiração. Silenciosamente, eles olharam para mim. E, em algum lugar isolado à mesa, 2 pessoas estavam sentadas sozinhas. A primeira, uma velha com os lábios bem fechados. Ela estava olhando para mim, Claire Latreia. E ao lado dele estava MT 171 pesetas espanholas. Finalmente, uma mulher com expressão ausente olhando para o chão, perto dos 40. A mulher que meu pai amava mais do que tudo. Minha mãe. Zenith estava sentada lá. Ara. Espere, porque esses 2 estão aqui. O que é isso? Eu ainda não faço nenhuma exigência. Não me diga que trouxeram Zenith. Bang. Esse som quebrou o silêncio. A porta se fechou atrás de nós. Os cavaleiros do templo alinharam-se como se fossem guardar o portão. Eles tomaram uma posição oposta aos outros cavaleiros no fundo da sala. Apenas Therese estava sentada. Ok, então, agora que todos os atores estão no palco, vamos começar. O Papa acomodou-se em sua cadeira e falou. Aparentemente, nas últimas horas, algo parece ter mudado. Achei que tivesse feito o primeiro movimento, mas fui espancado na mão. HMPH. Rudel-sama, Miku-sama, por favor, sente-se. Eu me pergunto se caí em uma armadilha. Mas essa situação não é ruim. Eu posso trabalhar com isso. MT 172 pesetas espanholas. Ninguém a impediu. Nem os cavaleiros da igreja, nem os cavaleiros do templo. Ninguém. Zenith atravessou a sala onde o tempo havia parado. Finalmente, ela parou na frente de Claire. Lentamente, ele ergueu a mão, e com a mão aberta. Não, não. Foi um tapa. Ela estava tocando as bochechas de Claire com as 2 mãos. Como se tentasse espiar, ele olhou para o rosto de Claire de perto. Da minha posição, não consigo perceber a expressão facial de Zenith. No entanto, Claire, que podia ver o rosto de Zenith, sofreu uma mudança dramática. Primeiro, seus olhos se arregalaram. Depois disso, seus
Lábios começaram a tremer. Suas bochechas, seus ombros, seu corpo, tudo estava tremendo. Quando o tremor atingiu as pontas dos dedos, como se movido lentamente por aqueles tremores, ambas as mãos de Claire se levantaram, e ela pegou as mãos de Zenith, como se para envolvê-las. Da boca de Claire, um lamento que não era um grito nem um gemido escapou. Claire levou as mãos de Zenith ao rosto como se fosse beijá-las. De seus olhos, as lágrimas derramaram uma após a outra. Ao mesmo tempo, como se ela não pudesse suportar o tremor, Claire caiu de joelhos. Ao mesmo tempo em que ouvi uma voz atrás de mim, alguém passou rapidamente por mim. Foi Carlyle. MT 200 pesetas espanholas. Com as duas mãos amarradas, ele correu para Claire. Então, enquanto estava sentado ao lado dela, ele falou: Claire, vamos parar de ser teimosos. Querida. Zenith é. Claire se agarrou a Carlyle enquanto ela chorava com o rosto desgrenhado. Carlyle parecia estar tentando abraçar Claire, mas depois de ver suas algemas e decidir que era impossível, ela colocou as mãos em Claire, que ainda estava cobrindo Zenith. Está tudo bem. Mesmo se você não se esforçar, vai ficar tudo bem. Carlyle disse isso e se levantou. Enquanto ela olhava ao redor da sala ecoando os gritos de Claire, ela falou: Perdão, vamos explicar tudo agora. Posso pedir que o veredicto seja adiado para mais tarde. Nas palavras de Carlyle, a sala que estava congelada no tempo começou a se mover. Novamente, acho que suas palavras foram dirigidas a todos os presentes. No entanto, o Papa, o Cardeal, Cliff, Belmondo, Teresa e os membros da Fortaleza Anastásia estavam todos olhando para mim. Amico estava puxando minha manga. Puxando, com as duas mãos. Em algum momento desconhecido para mim, eu soltei sua mão. Compreendo. Eu liberei a tensão como se estivesse entrando em colapso. A bochecha que Zenith deu um tapa ainda parecia quente. MT 201 pesetas espanholas.